Então, vamos orar para começar esse tempo de ensino. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por cada família aqui, te louvamos e agradecemos pelo seu poder, pelo seu amor para conosco, pela tua graça e misericórdia, sem as quais não faria sentido algum estarmos aqui. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui. E nós podemos estar aqui reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo que a sua palavra ensina e também aprendendo da tua palavra. E eu oro para que o Senhor nos direcione nesse tempo. Ajuda-me a ser claro no ensino e ajuda cada um a entender, compreender também com o auxílio do teu Espírito, para que possamos ser edificados hoje à noite. É o que eu oro, Deus, e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bom, nós temos visto no mês da família cônjuges transformados, famílias transformadas, como Deus pode transformar as nossas famílias à medida que Ele transforma maridos e esposas para serem mais parecidos com Jesus. Nós começamos mostrando como nós podemos ter esperança bíblica para o casamento e como nós podemos também dar a outros esperança bíblica para o casamento. Nós precisamos, como cristãos, estar preparados para dar a razão da nossa esperança, inclusive nessa área. E na semana passada, nós vimos especificamente o papel do marido no casamento, conforme descrito nas Escrituras. A gente começou vendo a dinâmica da mudança. Dinâmica essa que acontece para toda mudança que Deus quer promover na nossa vida. Então, nós aplicamos isso aos maridos, nós vamos aplicar isso às esposas, mas qualquer mudança que você precisa na sua vida, Deus vai usar essa mesma dinâmica. A dinâmica de despojar, de tirar aquilo que não presta da sua vida, aquilo que não é bíblico da sua vida, e revestir com aquilo que é bíblico, com aquilo que agrada ao Senhor. Ele sempre vai produzir isso na nossa vida se nós somos seus filhos. E então nós vimos o princípio bíblico sobre o casamento no que se refere ao papel do marido. E vimos a sua mudança. Por que a mudança? Porque muitas vezes temos visões erradas do que é o marido. E então vimos que nós temos que nos despojar da dureza e amargura como maridos e nos revestir de amor e compreensão como Cristo que amou e se entregou pela igreja. Também vimos o seguinte princípio, a seguinte verdade que não muda independente do tempo e do espaço em que nós estamos. Maridos, despojem-se de toda a dureza e amargura para com suas esposas, revistam-se de amor e de compreensão a exemplo de Cristo, e que também amou a igreja e se entregou por ela. Para ser um líder verdadeiro, você precisa ser um verdadeiro servo em atitudes e ações. Nós vimos que Deus, na verdade, colocou um padrão impossível para nós. E nós vimos que Ele fez isso por pelo menos dois motivos. O primeiro motivo é para sermos muito gratos ao Senhor pelo seu grande amor por nós e pela sua graça. E também para mostrar que nós somos incapazes de por nós mesmos atingir o padrão do amor que Deus espera que tenhamos por nossas esposas. E por isso nós dependemos dele. Nós vimos que o marido que valoriza a sua esposa, ele a tem como fonte de prazer. O marido que valoriza a sua esposa a tem como honra a si mesmo. O marido que honra a sua esposa a tem como auxiliadora na edificação do lar. Ele a considera como uma bênção do Senhor e a considera mais valiosa do que os seus bens materiais. E hoje nós vamos ver o papel da esposa no casamento. Já diz o ditado, né? Por trás de todo grande homem há uma grande mulher. E isso normalmente é verdade. Infelizmente, o que é ser uma grande mulher tem mudado ao longo do tempo. E por isso a gente precisa voltar para as Escrituras e entender o papel da mulher do ponto de vista de Deus. O mundo ele tem colocado sobre a mulher expectativas irreais de beleza, ou então a negação da beleza, a exaltação da feiura. Acreditem, o nosso mundo tem feito isso. Veja, Deus criou a beleza, nós olhamos para os animais, nós olhamos
para a natureza e a beleza, a perfeição. Nós olhamos para o espaço, nós olhamos para as estrelas, para as constelações e a beleza. Nós olhamos para o rio, para as paisagens e a beleza nas coisas criadas. Nós olhamos para algo destruído e nós vemos algo que não é belo. Mas o mundo tem deturpado a beleza de pelo menos duas formas. No caso das mulheres, sensualidade ou exaltação da feiura, a negação de que existe uma beleza criada por Deus. Além disso, tem sido colocado sobre a mulher a necessidade de se impor, o empoderamento feminino, etc. A gente falou um pouco disso na conferência de mulheres. Outro motivo pelo qual é importante compreendermos o papel da mulher como esposa e mesmo como mulher em si. Então esse ensino, apesar de ser para as esposas, é importante para jovens moças que desejam se casar e devem olhar para essa lição e entender o padrão de Deus para esposas que elas querem se tornar. Também jovens rapazes, é importante, jovens rapazes que desejam se casar devem olhar para essa lição para compreender o que esperar da sua esposa e o que deve observar numa pretendente. Nenhuma é perfeita, mas precisa observar se ela conhece esses princípios e se ela é ensinável. Homens casados com pastores de suas famílias devem observar esses princípios bíblicos para entender como guiar e cuidar do ensino bíblico da sua esposa. E você, solteiro ou solteira, que não pode se casar, pode olhar essa lição para aprender como aconselhar jovens rapazes, jovens moças e casais sobre o seu papel como esposa. Então veja o princípio bíblico, os princípios bíblicos sobre o papel da esposa. E aqui a gente vai lembrar da dinâmica de mudança novamente, do despojar e revestir, em Efésios 4, 22 a 24. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado, a despojar-se da velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, assim como os homens tinham coisas a despojar e revestir, também as mulheres têm coisas a despojar e revestir. E por isso a gente vai para o ponto da sua mudança. E o princípio apresentado, nós estamos trabalhando aqui com a lição 15 de um material chamado Autoconfrontação, um material de discipulado em profundidade. E o princípio dessa lição diz o seguinte para as mulheres: esposas, despojem-se de todo espírito de discussão e contenda. Veja o que diz Provérbios 21, 9. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher reixosa e iracunda. Provérbios 25, 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher reixosa na mesma casa. 27, 15. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. E por fim, Provérbios 19, 13. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. Um dia nós tivemos um retiro com a nossa igreja em Campinas, num lugar excelente, ótimo. E nós tivemos a oportunidade de ter um quarto só para a nossa família, porque nós tínhamos filhas pequenas. E aquele quarto era ótimo, ele tinha inclusive, era uma suíte, não tinha outra suíte, era a única suíte que tinha e foi dada a nós. E nós nos sentimos muito privilegiados. Até a manhã seguinte. Porque enquanto nós dormíamos, chovia gostoso, mas havia uma calha solta na frente do nosso quarto. E aquela calha solta parecia um tambor tocando a noite inteira. Pem, 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 pem. E só melhorava quando a chuva parava, porque daí não tinha nem o barulho da chuva para disfarçar.
era só o barulho da água. Pem, 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 pem. É engraçado, mas é essa imagem que Salomão, com a sua sabedoria, utiliza, inspirado por Deus, para falar da mulher rixosa. Mulheres, assim como os homens precisam se despojar da dureza e amargura, que é uma tendência natural dos homens, as mulheres precisam se despojar da sua tendência de discutir e gerar contendas. No fundo, homens e mulheres lutam com a mesma coisa. Lembra que a gente tem visto nas aulas de comunicação bíblica? Nós temos visto que a maior causa de problemas no casamento e outros relacionamentos é, no íntimo, o egoísmo, e na prática, a comunicação. Essa é a origem dessa capacidade destrutiva de comunicação dos homens e mulheres. O egoísmo que se mostra, entre outras coisas, na falha de comunicação. Lembra que nós vimos também nas aulas sobre comunicação, e se você não veio na EBD, você perdeu, que nós precisamos estar preocupados com o que falar, como falar, quanto falar, quando falar, e a quebra de qualquer um desses pontos pode gerar contenda. E uma esposa, então, que não sabe o que falar, ou fala o que vier à cabeça, é uma esposa contenciosa, é uma esposa que cria contendas a todo momento, pelo fato de não meditar nas suas palavras. A mulher que não se preocupa em como falar, pode se tornar uma mulher briguenta, sempre falando de forma agressiva, atacando o marido. A mulher que não se preocupa em quando falar, quanto falar, que fala e não para de falar, se torna como a goteira do dia chuvoso. E por fim, ao não tomar cuidado em quando falar, a esposa pode se tornar inconveniente. Nós tivemos eu não sei se vocês acompanharam as notícias nas últimas semanas, mas nós tivemos um excelente exemplo do que não fazer com a nossa primeira-dama. Nossa primeira-dama, depois de falar na hora errada, quando o protocolo mostrava que ela não deveria falar, depois de falar no lugar errado, numa reunião de líderes de Estado, e ela não é um líder de Estado, e tendo falado que não devia, causou um mal-estar internacional, e causou um mal-estar dentro do próprio governo do marido, e ainda disse, abre aspas, não há protocolo que me faça calar. Queridos, eu não quero entrar em ideologia política aqui, mas eu quero mostrar que uma mulher que não se porta com sabedoria no falar, pode se tornar um grande problema, e os problemas aumentam à medida que não há reconhecimento e arrependimento, que é o caso dela. Homens também causam problemas ao falar, é verdade, claro, só que hoje nós estamos focando nas mulheres. Semana passada foi a semana dos homens, hoje nós estamos focando nas mulheres. Então, irmãs, vocês precisam abandonar a tendência natural, humana, egocêntrica, de promover e desenvolver um espírito de contenda e discussão. Mas então, o que as mulheres devem se revestir, o que elas devem colocar no lugar disso? Revistam-se de amor, submissão e respeito para com seus maridos. Veja, começando por amar os maridos. João 15, 11 a 13 diz, tendo-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria, tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria seja, está difícil, começando de novo, versículo 11, tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Nós vimos que isso é o padrão de Deus, do amor do marido, mas também as mulheres devem amar os seus maridos. Tito 2, 3 a 5, é interessante, porque ele fala de discipulado.
ele fala de como as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Ele diz o seguinte: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Interessante que a palavra que Paulo usa aqui, quando ele fala de amar o marido e os filhos, ele usa as palavras filandros e filotecnos, que é literalmente assim, é a amiga e companheira do homem ou do marido, e a amiga e companheira dos filhos, aquela que ama seus filhos, aquela que ama o seu marido. E veja, as mais velhas então, as mulheres mais experientes, que já passaram mais tempo com os seus maridos, e consequentemente esperamos que o Espírito Santo já tenha trabalhado bastante na vida delas em relação a isso, elas devem ensinar as esposas mais jovens a amar o seu marido. E isso era especialmente necessário em uma cultura de casamentos arranjados, não é verdade? Porque casamentos arranjados são terríveis. Mas é muito interessante que na época de casamentos arranjados, os divórcios eram muito menor em número do que na época de casamentos escolhidos. Não é no mínimo suspeito isso? Não é no mínimo interessante? Eu não estou aqui defendendo casamentos arranjados, tá bom? Mas eu quero mostrar que o amor é uma decisão independente da pessoa com quem você casa. O amor é uma decisão independente da pessoa com quem você casa. O amor não é um sentimento, o amor não é só um sentimento, envolve o sentimento, mas a principal parte do amor, o fundamento do amor é uma decisão que você toma. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Ele decidiu amar o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele que não pereça. Percebe? O amor é uma decisão. Também eu estou mostrando isso para mostrar que essas coisas não são determinantes para o casamento. Um casamento arranjado não é determinante para que o casamento seja ruim, assim como escolher uma pessoa não é determinante para que o casamento seja bom. Na verdade, o que eu creio que acontece, na maioria das vezes, é que você escolher o seu cônjuge, você acaba escolhendo o seu cônjuge conforme o seu coração. E aí quando você percebe que o seu cônjuge escolhido conforme o seu coração não é quem você imagina, ou ele começa a mudar, aí os problemas surgem. As expectativas não são atendidas. Certamente a minha esposa não está casada com o mesmo homem que ela casou 16 anos atrás. Ué, por quê? Trocou de marido? Não, porque eu mudei muito desde que eu me casei. Para começar, eu estou mais gordo, só para começar. Mas o caráter mudou, gostos mudaram. E assim, minha esposa também não é a mesma esposa que eu casei 16 anos atrás. Mas o nosso amor também não é o mesmo. Não é aquele amor de moleque, aquele amor de mocinha. É um amor que também amadureceu com o tempo. Percebe? Na verdade, no fim, o que pode promover qualquer casamento, seja como ele tenha começado, é seguir as verdades orientadas por Deus na sua palavra. É isso que pode fazer qualquer casamento dar certo, entre aspas. Então as mulheres não devem ser aquela mulher rixosa de Provérbios, mas uma mulher amorosa, uma esposa amorosa, descrita por Paulo, que é amiga, companheira, que ama o seu marido. Além disso, ela deve se submeter ao marido como convém e respeitá-lo. Efésios 5, 21 a 24 e versículo 33 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor,
Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. No entanto, versículo 33, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. E ainda Colossenses 3,18 diz: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como convém ao Senhor. Essa palavra sujeitar significa literalmente colocar-se em sujeição, submeter, como a igreja está submissa a Cristo, respeitando o marido, literalmente com reverência, incluindo uma obediência reverencial, como convém às mulheres, como convém a mulher em Cristo, ou seja, como ela deve ser uma mulher que está em Cristo, uma mulher salva. Mas algumas mulheres dizem que essa questão aí é daquela época. Os tempos mudaram, as mulheres conquistaram o seu espaço, etc. E eu compreendo que as mulheres, elas sofreram e sofrem ainda muito com o resultado do pecado que deturpa o que é um ser um homem e deturpa a relação do homem com a mulher. E isso, por vezes, é relatado nas próprias Escrituras. Porém, a questão aqui é o que Deus espera das esposas, independente das lutas reais que elas sofrem. E para isso eu gostaria de pensar um pouco sobre a origem da submissão. Qual que é a origem dessa submissão bíblica? 1 Timóteo 2, 12 a 14 diz o seguinte: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Veja, Paulo está ensinando, no contexto de culto, que a mulher não deve ensinar e nem ter autoridade sobre o homem. E aqui eu quero fazer uma nota. Esse é o motivo pelo qual eu creio que as mulheres não devem dirigir o culto, exceto se estiverem acompanhadas do seu marido, como aconteceu hoje. Porque então ela está claramente sob a autoridade do seu marido, percebe? Fica visualmente claro que o marido está dirigindo o culto e a mulher está auxiliando, percebe? Daí também as mulheres não ensinarem no culto público, exceto se for, por exemplo, uma palestra ou uma pregação para mulheres, como já aconteceu aqui. Somente mulheres sendo ensinadas e uma mulher ensinando mulheres. Então ela não está com autoridade sobre o homem, isso não é problema. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a participação das mulheres no culto, para que não tenha nenhum tipo de autoridade sobre os homens. E não sou eu que estou falando isso, são as Escrituras. Não é uma opinião minha, é um princípio bíblico, percebe? E alguns podem dizer que essa é uma questão cultural, né? Eles podem dizer assim: essa instrução para Paulo é para aquela época, certo? Alguns dizem isso, mas perceba o argumento de Paulo. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. O argumento de Paulo para a autoridade masculina não é uma questão cultural, é uma realidade histórica universal, é uma questão de ordem. O homem foi criado primeiro que a mulher, ponto. E por isso o homem tem uma posição de liderança. Além disso, o homem não foi enganado, e sim a mulher. É interessante pensar inclusive que a serpente tentou quem? A mulher. Ele pulou a liderança do marido. E quando o homem come o fruto, quem que Deus procura? O homem. Homem é o regente. Ele era o líder ali, ele era o representante de Deus na criação. E ele vai buscar o homem. Onde está você, Adão? Homens, não se enganem. Só para não falar que eu estou só falando com as mulheres hoje. Vocês serão cobrados, nós seremos cobrados. Se houver algo errado no nosso lar, Deus vai perguntar para você: onde você está? E mulheres, convenhamos,
Não é muito mais leve para vocês saberem que é o homem que vai prestar conta? É uma bênção para vocês isso. É para que vocês estejam mais leves. Como eu costumo dizer, o burro de carga em casa sou eu. Eu que tenho que carregar as coisas e não minha esposa. Eu tenho que aliviar minha esposa. E é uma bênção para ela. E será uma bênção para sua esposa também. Então vejam que a origem da submissão feminina não é a queda, como alguns dizem, mas a criação. Deus criou assim. Assim como Deus criou o trabalho. E o trabalho não é maldição. A maldição é o resultado do trabalho. A gente trabalha, porque Deus nos criou para trabalhar. Mas o resultado, né? O salário, né? A gente é uma percepção de todo homem. De todo mundo que trabalha, na verdade. Você trabalha o mês inteiro, faz hora extra, faz não sei o quê, quando vem o salário, fala assim, tem alguma coisa errada. Não é? Agora, ao mesmo tempo a mulher, então, o que acontece é que a luta com a submissão se torna uma realidade com a queda. Gênesis 3,16. E a mulher, ele disse, aumentarei em muitos sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Algumas traduções falam, ele a dominará. Por quê? Porque ela vai lutar com ele, ela vai brigar com ele, ele vai ter que dominar a esposa. E parte de muito sofrimento que as mulheres passaram ao longo da história é por causa dessa dominação. Sempre a falta de equilíbrio. E hoje o que está acontecendo? Muitos homens estão abrindo mão da sua liderança, entregando a liderança do lar às mulheres. É um outro extremo. Percebe? O que a gente precisa? Nós precisamos do equilíbrio bíblico, de cada um cumprir o seu papel, para a glória de Deus. Essa submissão, na prática, ela é, por exemplo, a consideração das opiniões do seu marido. Assim como o marido não deve tomar decisões sem consultar a sua esposa, a esposa também não deve tomar decisões sem consultar o marido. Essa submissão, na prática, envolve não humilhar o seu marido em público, tirando a sua autoridade diante de outras pessoas e mesmo diante dos filhos em casa, por exemplo. Ou humilhar o marido, quebrando aquele princípio de prestar atenção no que fala, quando fala, quanto fala e como fala. Essa submissão na prática inclui encorajar o seu marido no papel de líder do lar, chamar o seu marido amorosamente para a liderança, dar a ele o devido espaço. É muito comum, quando um homem se arrepende da maneira como tem liderado o seu lar e quer retomar a sua liderança, é muito comum haver resistência da esposa. Mulheres, não façam isso. Se o seu marido está querendo tomar a dianteira do lar, encoraje-o a fazê-lo, porque vai ser uma bênção para você e para sua família. Essa submissão na prática também envolve encorajar o seu marido em projetos que ele tenha, com os quais ele não está pecando, é claro. Mesmo que nem sempre você concorde ou ache relevante. Uma ilustração disso. Se o seu marido, ele pratica um esporte, ou ele quer ter um hobby, que ele não vá pecar para fazer isso, percebe? O apoie. Se ele está pecando de alguma forma, o ajude com ideias para ele não pecar, para ele poder fazer aquilo sem pecar, sem negligenciar o tempo com a família. Homens que gostam de pescar. Vou ser sincero, que se alguém me convencer, talvez eu passe a gostar de pescar, mas eu não tive boas experiências com isso. Mas de repente você gosta, e aí sua esposa fala assim, mas você vai pescar, não vai ficar com a família. Bom, dê uma sugestão para ele. Talvez um dia que você queira fazer coisas com suas filhas ou com seus filhos,
E você vai falar, nesse dia eu tenho um tempo com as amigas e os filhos e tal, e aí então você pode ir. Percebe? Equilíbrio. Então, olha, vamos escolher um dia da semana que dá para conciliar. Sabedoria, amor, para poder encorajar o seu marido. O outro ponto é o respeito ao marido, mesmo descrente. 1 Pedro 3, 1-6 diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, com tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada uma sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, do qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Veja, além de reafirmar a questão da submissão, esse texto traz também o ingrediente do marido descrente, que é ganho pelo bom procedimento da esposa, à medida que ela demonstra um comportamento honesto, santo, puro e respeita o seu marido. Uma palavra traduzida por temor. A palavra traduzida por temor é a mesma palavra traduzida por respeito, lá em Efésios. E nesse texto, além da esposa cristã ganhar o marido pelo bom proceder, ele também coloca a questão da verdadeira beleza. E num mundo de padrões de beleza que se definem pela sensualidade e extravagância, a mulher verdadeiramente bela para Deus no exterior, não está no exterior, não está no exterior, mas no interior, num espírito manso e tranquilo, sem rixas, e por isso é valoroso para Deus mais do que a beleza exterior. Eu não estou falando aqui que a mulher não deve ter nenhuma vaidade. Isso cai num outro extremo, que é o extremo que tem sido exaltado, a exaltação da feiura que o mundo tem colocado. Mas um equilíbrio na busca por uma beleza discreta. Veja, falando sobre esse ponto da vestimenta, por falar em beleza exterior, a mulher cristã, ela deve procurar a discrição, ser discreta na sua maneira de vestir, fugindo desses dois extremos que eu comentei, a sensualidade e a negação da beleza. Uma boa palavra aqui, como muitos princípios bíblicos, é o equilíbrio. 1 Timóteo 2, 9-10 fala: da mesma forma que as mulheres em traje decente, sem enfeites, com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Veja, Paulo está mostrando aqui um equilíbrio. Trajes decentes, com modéstia, bom senso, trajes que cobrem tudo o que tem que cobrir e não mostram nada do que não deve ser mostrado. Trajes que não chamem atenção pela sensualidade e nem pelo ridículo. E certamente aqui Salomão recebe o prêmio ao chamar a atenção de uma mulher que não é discreta na sua beleza. Provérbios 11, 22 fala: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Não é pecado a beleza. Veja, a joia é bela, mas o focinho do porco, no focinho de porco ela se torna ridícula. É uma mistura da beleza da joia com a impureza de um animal que inclusive era impuro para os judeus. Assim também, a mulher que usa sua beleza sem ser discreta. A beleza em si não é pecado, mas usá-la
para se mostrar, sendo sensual, a torna impura. E aqui, pessoal, não existe código de vestimenta na Bíblia. A Bíblia não diz que os homens devem usar determinado tipo de roupa e as mulheres determinado tipo de roupa. Porque se a gente levar ao pé da letra que a Bíblia ensina, ou os aspectos da Bíblia, né, da época bíblica para os homens e para as mulheres, todos os homens aqui deveriam estar de vestido, certo? Porque é o que os homens da época usavam, é o que se usa até hoje no Oriente Médio. A gente conversou sobre isso hoje de manhã também, né? Só que aqui entra o bom senso. Eu estou numa determinada cultura, estou num determinado clima, estou numa determinada realidade social, etc. Então, o que existe, de fato, são princípios de decência, discrição, modéstia, não usar roupas caras, joias caras, essas coisas não cabem ao cristão. Uma esposa de um professor, de um dos fundadores de um seminário famoso em São Paulo, dizia o seguinte para as moças do seminário: a roupa da mulher deve ser uma moldura para o seu rosto, ou seja, deve chamar atenção para o rosto e não para o corpo. Uma mulher pode usar uma calça, por exemplo, e ser menos sensual que uma mulher com um vestido que marca o corpo. Uma saia justa, uma saia curta, que marca o corpo. Uma ilustração aqui, um exercício para as mulheres fazerem, é: se você olhar para o espelho e ter o seguinte pensamento: todos vão olhar para mim, todos vão me reparar com essa roupa, seja porque está chamando a atenção do corpo, está ressaltando algo do seu corpo, seja porque é por causa da extravagância da roupa, é melhor trocar de roupa. Se aquela roupa marca o seu corpo de determinada forma, que você acha que todos vão olhar para você, faça como minha esposa já fez: guarde essa roupa para usar em casa, para o marido. Ótimo. Teve vezes que ela perguntou, às vezes ela pergunta para mim: querido, o que você acha dessa roupa? Assim, essa roupa é boa para usar em casa. Que eu gostei bastante. E eu acho que outros vão gostar também. Então, pode tirar. Deixa em casa isso aí. A questão basicamente é cobrir tudo que deve cobrir. Roupas transparentes entram aqui também. Cobrir tudo que deve cobrir, esconder tudo que deve esconder, não chamar atenção. Esse deve ser o padrão, e esse padrão serve inclusive para os homens, ok? Numa sociedade em que os homens também estão cada vez mais vaidosos, malhando para ficar sarado, né? Aí quer usar uma roupinha justa para mostrar os músculos. Cuidado, homens, podemos cair no mesmo pecado. Veja, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 6 a 7, e que nessa matéria, que é a imoralidade sexual, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Veja, Paulo escreve nessa matéria, que ele está falando de fugir da imoralidade sexual, versículo 3, ninguém deve ofender, ninguém deve ultrapassar o limite, e ninguém deve defraudar, ninguém deve ganhar nenhuma vantagem do seu irmão, porque Deus é vingador. Resumindo, a gente não pode brincar com a área sexual e criar no outro expectativa ou interesse através da maneira como nós nos vestimos. Esposas, o seu corpo é para ser mostrado para o seu marido somente. Maridos, mesma coisa para nós. Jovens,
O seu corpo não é para ser mostrado para ninguém. Você não tem marido e nem esposa. Percebe? Não é para chamar a atenção de ninguém. Esse é o significado de ser virgem, inclusive. É a castidade que deve ser preservada para o casamento. E é interessante que no texto lá de 1 Timóteo, ele deixa claro que a reverência no culto não se refere somente à vestimenta. A vestimenta deve ser discreta, simples. Amados, a vestimenta do cristão tem que passar despercebida. Essa é a verdade. Tem que passar despercebido. Por que Jesus teve que ser identificado com um beijo? Por quê? Porque Jesus passava absolutamente despercebido. Quando você viu o grupo de discípulos, você não conseguia identificar quem que era Jesus e quem que eram os discípulos. E por isso Judas tinha que ir lá e falar assim: olha, aquele lá, eu vou dar um beijo nele, vocês vão ver quem que é. Descrição. Agora, o que conta, tanto para o homem como para a mulher, é o coração. O que pode inclusive ser revelado pela vestimenta. Veja, naquele texto ele vai falar: os homens oram levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso não está relacionado diretamente com a roupa. E as mulheres se vestem de boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas, aprendem em silêncio com toda a submissão, que também não tem nada a ver diretamente com a roupa. Deus está preocupado com o nosso coração reverente, mais do que com a nossa roupa. Não existe um padrão de vestimenta que Deus criou. Não existe. Biblicamente isso não existe. A gente pode estar vestindo roupas perfeitamente adequadas do nosso ponto de vista, mas com o coração cheio de amargura, cheio de ira, cheio de orgulho, etc. Isso é repugnante para Deus. É terrível. Ou pior, a gente pode estar se vestindo de forma vulgar e sensual, o que revela um coração que também não está em ordem. A boca fala que está cheio o coração, e as peças de roupa também falam sobre isso. E amados, isso não é só no culto. A nossa vida é vida de adoração, não é? Não é? Nós não devemos adorar com a nossa vida, todos os dias da nossa vida, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, amados, esses princípios sobre vestimenta, sobre manter a discrição, o coração puro, não é só enquanto nós estamos nesse templo, mas lá fora também. Se você tem a roupa de culto e a roupa lá fora, tem alguma coisa errada. Porque o que você quer esconder aqui que você não quer esconder na rua? Percebe? Amados, tem muito mais para falar sobre esse tema. Então, isso aqui é só uma introdução, tá bom? A gente vai falar mais sobre esse tema em outros momentos. Mas eu quero concluir com Provérbios 31, 10 a 12. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Mulheres da Ibre, esposas da Ibre, abandonem todo o espírito de contenda e discussão, e se revistam de amor, submissão e respeito para com os seus maridos. Respeitem os seus maridos, mesmo descrentes, na esperança de que ele seja ganho para Cristo. E também, mulheres da Ibre, rejeitem o padrão mundano da sensualidade ao se vestir para chamar atenção ao seu corpo, e motivadas, e sim, ao contrário, se vistam motivadas para agradar somente ao Senhor. Vamos orar. Senhor,
Obrigado por cada mulher dessa igreja, seja criança, jovem, adulta, idosa. Obrigado por cada uma, Deus. Ajude-as, Deus, a discernir essas verdades, a aplicar essas verdades que lhe cabem à sua vida, na sua situação também, como mulher, como esposa, como filha. Ajuda-nos como igreja a aplicar também esses princípios sobre a realidade da submissão feminina, a liderança masculina. Por fim, Deus, capacita-nos a buscar uma vida agradável somente ao Senhor. Ajuda-nos a buscar isso, ajuda-nos a procurar e constantemente nos autoavaliar em relação a como está a nossa vida diante do Senhor. É o que eu oro e peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém.